Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E esta notícia vem diretamente do Gustavo Gayer. Intérprete de Lula admite crime eleitoral e gera revolta. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Sejamos sinceros e vamos analisar a situação de forma fria, tá? No frigir dos ovos, esse desfile de homenagem ao Lula que aconteceu na Sapucaí ontem foi muito bom. Aumentou a rejeição do Lula, principalmente entre os cristãos, entre os evangélicos, mostrou o desprezo que ele tem pela família brasileira com dinheiro público e corre o risco do Lula agora ficar inelegível. Eu sei que é um risco pequeno, mas ele aumentou muito depois do que acabou de acontecer, que eu vou te mostrar. Primeiro que é o seguinte: Lula soltou uma nota oficial, quero que você veja isso aqui. Ele solta uma nota dizendo que ele não teve nada a ver com o evento, que ele não participou da coordenação. O Lula está percebendo que foi um erro muito grave, então ele está tentando se afastar. Mais ou menos assim, não, eles foram apenas convidados. Fomos informados que a escola de samba ia fazer esse desfile e a gente foi lá, né, para participar, para sambar. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Partido dos Trabalhadores enviou uma nota hoje sobre o desfile que homenageou o presidente Lula. O PT diz que o enredo é uma manifestação artística e cultural que foi desenvolvida de forma autônoma pela escola de samba e destaca: sem participação, financiamento, coordenação ou qualquer ingerência do partido ou do presidente Lula. Preste atenção nesse detalhe, tá? Eles soltaram essa nota porque eles estão percebendo que enfiaram os pés pelas mãos. Só que o problema é que quando se comete um crime desse tamanho, envolvendo tanta gente como foi esse desfile de ontem, sempre vai ter um idiota que vai falar demais. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui, ó. Financiamento, coordenação. Não teve coordenação. Ou qualquer ingerência do partido ou do presidente Lula. Do partido ou do presidente Lula. Então o PT solta uma nota falando: olha, nós não interferimos em nada, tá? Isso aconteceu porque é uma produção artística. Ignorando o fato de que dinheiro público, milhões de reais foram despejados nessa escola do nosso dinheiro, que zombou do Bolsonaro, da família brasileira, do cristão, mas tudo bem. Dito isso, vamos ver essa parte, eu quero que vocês escutem isso aqui, ó. Eu soube que foi... Esse é o cara que representou, né, o ator, se é que dá pra chamar de ator, que fez o papel de Lula. Escuta o que ele tem pra falar. Foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz. Assim. Como é que é? Quem foi que escolheu o senhor pra ser o ator representando Lula? Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Quanto tempo você fez de ensaio? O que você pode contar pra gente? Eu tô decorando esse samba enredo, que é longo. Bom, leva o quê? Uns meses? Então já há alguns meses, Lula e Janja escolheram o ator do desfile que representaria o Lula. Só que soltaram uma nota ontem falando isso aqui, ó. Financiamento, coordenação. Destaca: sem participação, financiamento, coordenação ou qualquer ingerência do partido ou do presidente Lula. Peraí. Então Lula escolheu quem seria o ator que iria representá-lo no desfile, que ele usou nosso dinheiro para financiar num período eleitoral, tocando jingle, mostrando o número 13, jingle de campanha do Lula.
Lula lá, mostrando o número 13, zombando da família brasileira e dos cristãos. Meu amigo, o trem agora acabou de explodir mesmo. O TSE, ele não vai ter outra opção agora a não fazer uma severa punição ao Lula. O que essa severa punição pode ser? Ficar sem tempo de televisão ou diminuir drasticamente o tempo de televisão, uma multa absurdamente cara. Lembra do Lula subindo no palanque lá em São Paulo pedindo voto pro Guilherme Boulos? Isso aqui é 1000 vezes pior. É incomparavelmente pior. E nós temos uma composição do TSE que pode ser que haja bom senso ali nesse caso. Sem falar o prejuízo político. Por quê? A maioria das menções nas redes sociais foi horrível. Cara, aquilo, trem de ter colocado a família em conserva. E o pior é que a direita, nós somos tão foda que a gente fez isso aqui, ó. Lembra da musiquinha Meu Amigo Flávio, que o Murilo Couto, eu acho, fez pra zombar do Flávio Bolsonaro e de repente explodiu no Brasil? Pois é, a tentativa dele de zombar da família brasileira rendeu isso aqui, ó. Os conservadores, a direita brasileira tá publicando, adotou a bandeira e virou essa moda aí agora. Tá todo mundo postando, olha que legal. E não adianta, gente. Isso é um povo normal, não tem marqueteiro por trás disso. É uma reação da direita, normal, orgânica, porque a direita pensa, é criativa de verdade. A esquerda, eles só tem produções artísticas porque eles são financiados. A direita faz produções muito mais criativas sem financiamento nenhum. Então, assim, o tiro saiu pela culatra mesmo, tá? Foi um tiro no pé que ele deu. Saiu mal, politicamente desgastado, perdeu confiança da família brasileira, dos conservadores, vai ter que responder na justiça. E o bobão aqui, ó, esse bobão aqui, ó. Eu soube que foi o próprio Lula. Esse aqui, eu não sei o nome dele, não faço questão de memorizar. Esse bobão aqui vai lá e admite que quem escolheu ele foi Lula e Janja, provando que houve ingerência, sim, na produção dessa merda, me desculpa, dessa porqueira diabólica que aconteceu ontem. TSE vai ficar muito mal. Que credibilidade vai ter o nosso Tribunal Superior Eleitoral se eles não tornarem Lula inelegível por causa disso, sendo que com o Bolsonaro, que foi absurdamente menor o grau, porque não teve dinheiro público envolvido, sabe? Ele foi em outro local, qualquer um poderia aparecer. Como que nós vamos fazer agora, hein? O Bolsonaro fica inelegível por causa do 7 de setembro e o Lula não? Esse ano parece que o cosmos está conspirando contra os demônios da esquerda. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula veta aumento acima do teto para funcionários do Legislativo. Câmara e Senado tinham aprovado reajuste e folga a cada 3 dias de trabalho. O presidente Lula sancionou com vetos os projetos de lei que tratam da reestruturação das carreiras e do reajuste de funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU. Os despachos foram publicados na edição extra do Diário Oficial da União, desta quarta-feira. No caso da Câmara, Lula vetou dispositivos do PL número 179 de 2026 que alteravam a forma de cálculos de vantagens variáveis para aposentadorias e pensões. Segundo a mensagem encaminhada ao Senado, a proposta criava metodologia própria de proventos para vantagens variável e viola regras constitucionais que instituem regime uniforme de previdência para funcionários públicos federais. Também foi barrado o trecho que institui licença compensatória para funcionários públicos ocupantes de funções comissionados de nível FC4 ou superior. O texto determina a concessão de até primeiro dia de licença a cada 3 dias trabalhados, com possibilidade de reconversão em dinheiro. Para o presidente, a medida contraria o interesse público, porque a remuneração dessas funções já pressupõe dedicação indiferenciada. Além disso, Lula mencionou o vício de inconstitucionalidade ao autorizar pagamentos em pecúnia sem regulamentação específica na Constituição. No Senado, o veto atingiu dispositivos do PL 6070 de 2025 que fixavam efeitos financeiros retroativos e escalonamentos até 2029. Lula argumentou que o texto aumentava despesas com pessoal com parcelas a serem implementadas depois do fim do mandato presidencial, com desacordo com a
Lei de Responsabilidade Fiscal, o chefe do Executivo afirmou que a proposta determinava pagamentos com efeitos anteriores à vigência da legislação, o que viola a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Constituição. Trechos que criavam licença compensatória para funcionários públicos do Senado em cargos comissionados ou funções de assessoramento superior também foram vetados sob o mesmo fundamento adotado no caso da Câmara. TCU. No TCU, o presidente vetou partes do projeto da Lei 2.829 de 2025, que estabeleciam reajustes escalonados de 2026 a 2029 para funções de confianças, cargos em comissão e para a carreira de auditor e técnico federal de controle externo. A justificativa foi semelhante à aplicada ao Senado, aumento de despesas com efeitos futuros e previsão de pagamentos em desacordo com regras fiscais e constitucionais. Os demais dispositivos dos projetos foram sancionados e passam a valer conforme aprovado pelo Congresso. Os vetos foram encaminhados ao Congresso Nacional, que fará a análise. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.